Olá pessoal, eu sou Danilo Scorzoni Ré, cientista de dados, e esse é o Prática de Dados. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês como realizar operações básicas no R, como adição, subtração, potência, raiz quadrada, e uma introdução aos objetos e como guardar essas informações dentro de variáveis no R. Então, eu montei uma pequena estrutura aqui com comentários só para poder organizar o meu código. E é esse o nome que eu estou dando para esse código, usando o R como uma calculadora. É o mais elementar uso do R para quem está começando a aprender. Então, a adição, a gente já viu um exemplo de adição no vídeo anterior e não tem muito segredo. São dois números, por exemplo, 3 mais 4, e quando você executa 3 mais 4, você vai ver aqui no console a execução. 3 mais 4 igual a 7, né? Não tem muito segredo. A subtração, mesma coisa, 4 menos 2, quando a gente executa, vai dar ali número 2. Multiplicação, 2 vezes 4, vai dar 8. Não tem muito segredo. Nesse caso, multiplicação, vezes é o sinal do asterisco. Divisão, 4 dividido por 2, é a barra, pode executar, vai dar ali. A potência, também semelhante ao Excel, por exemplo, 5, sinal de circunflexo 2, 5 elevado ao quadrado, isso vai me dar 25. Raiz quadrada, aqui, ela é semelhante ao Excel também, SQRT, abre parênteses, e o número, fecha parênteses. Então, nesse caso, SQRT é a abreviação de Square Root, que é a raiz quadrada em inglês. O logaritmo, você tem duas formas de executar. Você pode usar o logaritmo natural, que seria o que a gente conhece por ln, né? Então, log seria o ln. Ou se você quer especificar a base, você pode usar a função log também, só que aí você coloca a vírgula e especifica na base 10, por exemplo, se você quer um logaritmo na base 10. Então, vamos executar aqui, run, log de 10, que é o logaritmo neperiano, 2.3, e o log 10 na base 10 seria igual a 1. Esses são os logaritmos. Assim você consegue usar o R como uma calculadora e performar algumas funções básicas. Você também pode utilizar parênteses para definir a sequência das operações matemáticas. Então, vamos supor que você queira realizar primeiro essa soma para depois multiplicar por um outro número, né? E aqui nesse caso ele vai respeitar a realização da soma e então a multiplicação. Isso é diferente de que se você fizesse somente 1 mais 2 vezes 3, ele vai executar primeiro o produto, né? Que aqui daria 6 mais 1, resultado 7. Então, se você executa aqui ele mostra o 7. Então, o parênteses ele respeita a sequência e você pode usar múltiplos parênteses. Em vez de usar colchetes ou chaves, você usa múltiplos parênteses para definir a ordem de execução. Vamos falar um pouco de objetos, né? Objetos são basicamente a forma como o R armazena esses dados na memória. E existem duas formas de você criar esses objetos. Então, você precisa de um nome e associar esse nome a um valor. Então, vamos supor que eu vou criar um objeto chamado número, e aí eu vou igualar número a 10. Quando eu faço isso e executo o código, né, eu vou dar um run aqui, você pode ver que não aconteceu nada, ele só reproduziu o comando aqui, número igual a 10. Se você olhar no environment, aqui, ele criou um objeto, né, chamado número, e o conteúdo, o valor desse número é número 10, de acordo com o que a gente fez aqui. Você consegue referenciar agora o conteúdo desse objeto apenas pelo número, pelo nome desse objeto, que nesse caso é número. Então, por exemplo, eu estou aqui no console, né? Se eu chamar, eu vou voltar para o script. Se eu chamar simplesmente número e executar esse comando, ele vai me retornar o número 10, que é o conteúdo desse comando. Então, dessa forma, eu consigo também fazer operações. Então, vamos supor que eu quero saber quanto é o valor que está dentro de número vezes 3. Né? Então, se eu fizer número vezes 3, ele vai me dar 30, porque 10 é o conteúdo. Então, ele funciona como se fosse uma variável. Existem alguns tipos de valor que os objetos podem adquirir. Você consegue identificar o tipo do objeto chamando uma função chamada str.
né? Se eu chamar str número e executar, ele vai me falar que é um tipo numérico, tá? Vamos criar um outro objeto chamado nome e eu vou dar o meu nome para esse objeto. Executando aqui, nome Danilo. Se eu referenciar apenas o nome da variável agora, ele vai retornar Danilo. Se eu chamar o str para ver qual que é o tipo desse objeto, ele vai me voltar chr, que é character, né? Significa caractere. É o formato texto do R. Então, se você tentar realizar uma operação matemática, por exemplo, nome vezes 3, ele vai dar um erro, né? Por que ele vai dar um erro? Porque esse objeto ele não é um objeto numérico, então ele não consegue fazer essa multiplicação de um texto por um numérico. É um pouco diferente de outras linguagens de programação, por exemplo, como Python, onde se você pegar uma string, que seria um componente de texto, multiplicar por 3, ele vai simplesmente reproduzir 3 vezes aquela string, né, aquele texto. O R ele é um pouco mais restrito em relação a isso, então ele vai jogar uma mensagem de erro, tá? Números decimais, né? Então eu vou criar uma outra variável aqui chamada dec e vou dar o valor 2.3 e depois eu já vou chamar o str para ver qual que é o tipo dessa variável. Então executando dec e str, ele também é numérico, tá? Então o R ele não faz muita distinção entre o número inteiro e um número com casas decimais, por exemplo. Então simplifica um pouco esse aspecto para a gente. Bom, esse era o R como uma calculadora. O objetivo é manter esses vídeos curtos e bem diretos para cobrir um tópico específico. No próximo vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esses objetos, como carregar dados externos, por exemplo, e utilizar data frames, que são basicamente formatos de tabela, onde cada coluna seria um conjunto de valores. Tá? A gente vai falar sobre vetores e data frames. Se você está gostando desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos que trabalham nessa área de dados também. Ou se você é um estudante de graduação e está tendo aula de estatística, compartilha com seus colegas de classe também, que isso vai ajudar muito no aprendizado da estatística. Obrigado e até o próximo vídeo.